Com a gente mais uma vez, ela, ginecologista lindíssima, é um espetáculo de beleza. Doutora Mariana Ala, bem-vinda! Prazer estar aqui com você. Prazer é todo, nós estamos com saudades, faz um tempo adoro. que a gente não se vê, né? E é sempre tão legal poder ampliar o nosso papo, porque eu sei que você como ginecologista é a médica da mulher, é a nossa médica, né? É a que cuida da saúde da mulher. E tudo envolve esse corpo feminino, principalmente quando a gente está falando de hormônios. Quem assiste Você Bonita todos os dias, eu acho que a cada dia tem uma aula de hormônios, né? Nós somos feitas aí, regidas com esses hormônios. Então a gente propôs essa ideia de falarmos hoje da reposição hormonal em mulheres jovens. Sim. Pra gente começar, a minha questão e a minha pergunta para você hoje. Eu sei que você clinica muito, você está em consultório todo dia. Sim. Do que você tem visto hoje? O perfil das jovens tá um perfil bem alterado, né? Tá, Carol. Infelizmente, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre uma questão que assombra até, né? Porque é o uso de pílula anticoncepcional de forma indiscriminada, alimentação, que cada vez mais a gente corre para os industrializados, a gente não tem tempo mais de fazer a nossa comidinha com alimentos orgânicos. Isso tudo tem um impacto muito grande. Eu acho que essa história de falar da saúde da mulher como um todo, dentro da medicina funcional, é importante porque não adianta você simplesmente olhar para essa mulher e falar, olha, vou te dar o anticoncepcional, tal, volte daqui a um ano. Não, você precisa saber como está o sono dela, como está a alimentação, a prática de atividades físicas, né? Tá. Que isso é tão importante que a gente vem falando. Então, a gente estava até aqui conversando um pouquinho antes de entrar, né? Esses dias chegou uma paciente no consultório, ela sentou e começou a chorar. Então, do nada. do nada, ela falou, doutora, eu tô acima do meu peso, eu tô triste, eu tô deprimida. Aí você vai dar uma olhadinha nos hormônios dessa menina. E realmente tá tudo alterado. Então, é gente que às vezes está usando a pílula anticoncepcional sem o propósito da anticoncepção, porque alguém passou e ela está tomando. E aí você vai olhar os níveis hormonais dessa menina e a testosterona está lá embaixo. E quando a gente fala em testosterona, a gente não pode pensar só em libido para a parte de sexualidade. Óbvio que esse é o mais importante, mas a gente tem que olhar para cansaço, para perda de memória. Tem meninas que podem cair realmente em depressão, aumentar o risco de suicídio até. Nossa. Né? Tem estudo mostrando isso. Não é brincadeirinha. Não é brincadeirinha. Então, tem gente que tem um impacto maior, tem gente que tem um impacto menor. Né? Existem tipos diferentes de pílulas anticoncepcionais que a gente pode escolher, visando uma melhora desse perfil hormonal. E aí, quando a gente fala não só da parte de medicações, né, mas também da alimentação, então procure comer orgânicos, procure fazer a sua comidinha em casa, leve suas marmitinhas para o seu trabalho, porque isso é super importante. Muda tudo, às vezes né? você tá lá, você fala, eu vou comer um salgadinho, pronto, farinha branca. E a farinha branca vai competir com os seus hormônios também. Aumenta a insulina inflama, deixa a gente mais chata, mais inflamada, né, com menos disposição para o dia a dia. Então, mais irritada. Mais irritada. Engraçado, né? Depois você come um doce e fica mais irritada. Não, no começo o doce realmente vai levar a dopamina, a serotonina, você vai ficar bem. Mas aí, quando esse doce cai no seu intestino, esse açúcar cai na sua flora intestinal, essas bactérias vão ficando cada vez mais viciadas no açúcar. E vão te pedindo cada vez mais açúcar. Por isso que é aquela coisa, açúcar puxa mais açúcar. Vicia. E elas que mandam na gente. Então, essa coisa de cuidar da sua flora e dar alimentos saudáveis para ela, é para você realmente deixá-las condicionadas a uma alimentação mais saudável para que elas não fiquem te sabotando. Entendi. Pedindo mais doce. Agora, você comentou a respeito da pílula. Mas vamos pensar também naquelas meninas que não fazem o uso de uma pílula anticoncepcional, mas que estão com esses hormônios todos alterados. E aí, o que pode ser também? E agora é a palavrinha do século, né? É o estresse. Tá? Eu fico assustada de ver pacientes jovens, 25, 35, realmente com uma queda de hormônios da suprarrenal, então é o que a gente chama de fadiga adrenal, que é uma situação que a paciente fica cansada, não tem vontade de fazer a atividade dela do dia, fica exaurida, não tem rendimento no trabalho, fica mais sem atitude. Tem a questão da baixa da testosterona também, tem a baixa do GH. Meninas que não dormem direito, não produzem GH. Se não tem GH, não tem massa magra, não tem disposição. Então, a gente tem visto isso em pacientes jovens cada vez mais. Aí você fala, bom, então vamos repor hormônio para todo mundo? Não.
Não é bem assim. Como é que é essa história da reposição? Então vamos agora entrar... Para quem se identificou, que vamos combinar? Não tem como, só daqui do estúdio, alguém se identifica, meninas? Alguém se identifica? Né? Vamos entender como é que é essa história da reposição hormonal. Então, o que a gente faz? Primeira coisa é fazer a dosagem dos hormônios, né, nessa paciente jovem, que seja 25, 35 anos. São meninas jovens, que a gente sabe que cada vez tem um nível de estresse maior, com sono menor. Tá. Faz a dosagem hormonal. Viu que tem a queixa, viu que tem realmente a queda dos hormônios, aí a gente vai ver o que a gente pode, o que a gente deve ou não repor. Tá. O primeiro passo é adequar a alimentação e atividade física. Não adianta querer repor sem fazer comer exercício. Tudo errado. Tá. Não adianta comer errado, nem adianta ficar sem fazer exercícios. A atividade física moderada aumenta sim os níveis hormonais, os hormônios bons e melhoram os ruins. Então, tem que fazer e pronto. Depois disso, a gente vai ver qual hormônio. Então, no caso do DHA, embora a gente saiba que é um hormônio que não é liberado aqui no Brasil, a gente não está aqui para discutir sobre isso. Vou aproveitar a pauta anterior que a gente falaram, da melatonina, inclusive, que é super importante. Mas aí a gente pode, em alguns casos, fazer a reposição desse DHA para algumas meninas. Tá. No caso da testosterona também. A testosterona é um hormônio que tende a começar a cair, né? Tem o pico aos 20 anos e a queda normalmente após os 40. Tá. Mas às vezes a gente vê em pacientes mais jovens. Desde que ela não esteja tomando pílula, não tenha nenhum outro problema, vale a pena sim repor a testosterona. E a gente faz a reposição na forma de gel transdérmico. Ela não vai ficar bombada, ela não vai crescer, o objetivo não é esse. É regular. É regular, porque esse hormônio vai conversar com outros hormônios nessa mulher para dar uma melhor qualidade de vida. E isso, gente, a gente está falando de uma reposição em mulheres jovens. Então, eu vou pôr uma perguntinha do público, você já me responde. Vamos ver quem escreveu. Olha, esse é o momento. Mandem perguntas, porque esse assunto é muito importante. Um beijo para Thaís. Obrigada, lindona. Como a modulação hormonal pode nos ajudar esteticamente com ganho de massa magra e perda de gordura? Thaís, essa pergunta é importante. E isso nos leva a um outro assunto, que eu acho que a doutora Mariana Ala já está pensando nisso também. A gente está falando aqui de ter um corpo saudável. E claro que se ficar tudo funcionando saudável, se fizer atividade física, vai dar um ganho. Mas a gente não pode cair na pegadinha da reposição hormonal virar algo, pensando na estética, que comprometa a nossa saúde. A gente já vai explicar. A gente está falando de reposição hormonal em mulheres jovens e a gente deixou uma pergunta. Vamos colocar a pergunta na tela, olha lá, vamos retomar aí da pergunta da Thaís. Como a modulação hormonal pode nos ajudar esteticamente com ganho de massa magra e perda de gordura? Quando a gente pensa diretamente numa estética, o risco de cair num anabolizante é muito grande, né, doutora? Então, o anabolizante é completamente diferente de modulação hormonal. É outra história, tá? O que a gente está falando aqui é a estética acaba sendo uma consequência de um tratamento para organizar o seu perfil hormonal. Tá? Então, a gente não está falando aqui de anabolismo, é muito diferente uma coisa da outra. Ah, mas eu quero ter músculos, eu quero ficar com corpo de paniquete e tudo mais, e musculosa. É uma outra história. Sem desfazer da questão paniquetes, eu sei que existe o treino, existe a questão... Que tem a parte de treino também. Exato, treino, alimentação, sempre acima de tudo. Agora, e tratamento estético, a gente sabe que tem mulheres que chegam com o seu perfil no meu consultório e falam, doutora, mas eu quero ficar musculosa. Me desculpe, você não vai ficar musculosa, tá? Entendi. O que eu quero é devolver a questão do equilíbrio hormonal. Então, quando eu falo você vai usar testosterona, elas falam, nossa, mas então vai crescer pelos, vai ter músculos, vai ter toda a parte anabólica? Não é esse o objetivo. A questão é devolver só os níveis fisiológicos para melhorar sua memória, para melhorar sua disposição, para você acordar e falar, poxa, que bom, mais um dia, vamos em frente, né? E não ficar aquela coisa cansada. Acontece que, quando a gente tem a testosterona baixa, a gente tem uma tendência a ter mais gordura. Quem tem menos massa magra, sem dúvida, vai acumular mais tecido gorduroso. Portanto, é importante que você tenha níveis adequados de testosterona, que ela não esteja toda ligada naquele carreador, que quando a gente usa a pílula, ela fica zerada no seu sangue, por causa da pílula. Sim. E aí, com isso, você vai sim ter uma facilidade maior de ter músculos. A gente estava até conversando agora, né? Eu tenho pacientes que eu tiro a pílula, ou coloco a DIU, ou usa a camisinha, coito interrompido, tabelinha, outros métodos. E aí, depois de 3 a 6 meses, retornam no consultório comigo.
A média que eu tenho visto é de 2 quilos a menos de gordura, em torno de 1,5 kg a mais de músculo. Só de tirar a pílula? Só de mudar o método de anticoncepção. Puxa. Então é uma coisa para se pensar, gente. Com certeza. Né? Vamos colocar aqui, converse sempre com o seu médico. Mas o que eu acho também que pode gerar uma dúvida quando a gente fala de modulação hormonal é o período que a gente pode colocar o corpo nessa modulação hormonal. Então a minha pergunta agora para você é exatamente essa. Por quanto tempo a gente pode fazer a modulação hormonal? E se depois que a gente para, regride tudo de novo. Como é que é isso, doutora? Carol, às vezes eu falo para as pacientes, uma mulher descobriu que tem hipotiroidismo, tá? Então ela tem que usar o hormônio tiroidiano para o resto da vida. Qual a diferença de eu repor um hormônio tiroidiano e de eu repor um hormônio da suprarrenal, um hormônio do ovário, um hormônio de outros locais? Não tem diferença alguma. E aqui a gente cai naquela questão do medo do hormônio do esteroide sexual, que vem lá daquele WHI, que é aquele estudo que usaram hormônios não bioidênticos, hormônios derivados de urina de águas prenhas, que realmente causaram câncer nas mulheres depois de 5 anos. Não é isso que a gente está falando. Hoje a gente fala de uma molécula igualzinha que a Carol, que a Mariana produz. Ponto. Então, por quanto tempo? Enquanto ela não tiver contraindicação. Tá? O que eu falo também, que a gente conversa bastante? Até pouco tempo atrás, a expectativa de vida, coisa de 1890, 1900, a expectativa de vida era 40 anos de idade. A natureza fez a gente para nascer, crescer, reproduzir e morrer. A partir do momento que você perde a sua função reprodutiva, a natureza não te vê como algo importante mais. Então, teoricamente, você pode ir embora. Tá? Você não está mais aqui para isso. E o nosso genoma não vem acompanhando essa evolução. Portanto, após os 40 anos, que é teoricamente a sua expectativa de vida acabou, você não vai mais reproduzir, você não serve mais para nada, gente, tudo entre aspas. Jovem, aos 40 é mulher super, jovem, metade, não chegou nem na metade da vida. Então, nesse momento que acabaram os hormônios, por que você não vai fazer a reposição? A minha pergunta é essa. Sabe? Então, vamos desfazer os medos, vamos desfazer os tabus, todas essas crenças antigas e saber, hoje, infelizmente, com o estresse, com essa vida maluca, tudo que a gente vê, eu tenho visto cada vez mais meninas com menopausa precoce. Então, que acabam os hormônios aos 35, aos 40 anos de idade, ela tem que fazer a reposição, no mínimo, até a idade da menopausa, que é aos 50 anos, no mínimo. E isso é qualidade Carol, de vida. cai cabelo, seca a pele, seca a mucosa vaginal, ela não consegue ter relação, é uma coisa muito triste. Começa a ficar deprimida, irritada, brigar com todo mundo. Então, precisa olhar o perfil hormonal, como ela está. E aí, se precisar, repõe, de forma sempre pela via transdérmica, que é o melhor, que não aumenta o risco de trombose. Olha a testosterona, olha o estrogênio, olha a progesterona, olha o DHEA, tudo isso é importante. E muitas vezes a indicação acaba sendo até maior do que a não indicação. Exato. Eu imagino, pela clínica que você tem me contado, que você tem visto no consultório. Então, às vezes a pessoa acha, eu não posso. Será? Será? Tem que conversar com o médico. Olha quanta coisa legal. Gente, eu amo esse programa, que loucura. Agradeço todos os dias poder ter informações como essa e poder ajudar tanta gente. Voltamos e a gente vai responder a pergunta da Wanda. Ela fez aí os exames, a testosterona dela tá baixa, que hoje é o mais comum que a gente percebe, né? Só que ela tá com o rosto cheio de espinhas. Como é que é isso, doutora? Então, o que acontece é o seguinte, Carol, a gente tem a testosterona e a gente tem a deidrotestosterona, que é como se fosse um produto metabólico, depois da testosterona ela vira essa deidro. A deidro é que realmente é responsável por queda de cabelo, por espinhas na face. E algumas mulheres, às vezes, mesmo com testosterona em níveis normais ou níveis mais baixos, podem converter muito para deidrotestosterona, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Dentro dessa história da modulação hormonal, a gente vai cuidar disso para que essa testosterona não vá para esse lado, piorando pele. Obviamente, a gente tem que ver a questão da alimentação, do estresse, né? Tudo isso influencia também a propensão genética dela de ter mais espinhas. E aí, às vezes, em alguns casos, se ela tem realmente a testosterona baixa, às vezes a gente até repõe testosterona para ela, mas organiza essa questão da modulação hormonal. E aí, até aproveitando o gancho, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a suplementação de vitaminas e minerais. Né? Porque assim, se você vai ver, essa menina precisa de reposição de zinco, de
reposição de vitamina C, porque nem sempre a gente consegue absolutamente tudo da nossa dieta. Adoraria, eu falo, adoraria que todas as pessoas morassem no meio da roça, plantassem seus alimentos, não tivessem estresse, não ficassem no trânsito, mas isso é inviável. Não é possível. Não é possível. Então, às vezes, a gente precisa sim do suplemento, em alguns casos, para que esses hormônios trabalhem melhor. É como se fosse a chavinha para ligar o hormônio para ele funcionar. O próprio ômega 3. Exatamente, exatamente. Que desinflama e desinflama, faz todas as membranas do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, se a membrana não está funcionando, não entra o que é bom, não sai o que é ruim. Tá. Por isso que é importante. Gente, que papo delicioso. Ficaria aqui eternamente, né, Juju? Tem alguma perguntinha do público já pra gente encerrar a formada, que daqui a pouquinho a gente vai pro nosso horário político eleitoral? Ou você quer que eu pego aqui? Má, me conte. Vamos lá, ele já montou mais uma. Vamos ver. Respondendo perguntinhas. Eline, beijo, obrigada. Tenho vontade de engravidar. Só que no exame que fiz, deu alteração em 2 hormônios e estou fazendo a reposição. Tem interferência para engravidar? Que pergunta legal. Boa. Como é que é esse lance, então, para as meninas que querem engravidar e quando param a pílula ficam trocentos anos para engravidar e não conseguem porque estão contaminadas? Eu acho que a principal questão, essa questão do preparo para engravidar, deveria começar um ano antes, né? Então, a gente já cuidar de toda essa parte hormonal antes de realmente ela engravidar. Não é sempre que a gente consegue. Então, por exemplo, uma deficiência de hormônio tiroidiano, a menina não vai engravidar, dificilmente vai engravidar. Então, ela precisa da reposição. E aí, mesmo que ela engravide fazendo a reposição do hormônio tiroidiano, ela deve continuar, porque na gestação o feto vai precisar desse hormônio tiroidiano até para fazer a parte do sistema nervoso dele. Então, é fundamental, tá? No caso do hormônio tiroidiano. No caso da testosterona, por exemplo, a gente não tem nenhum estudo que você fala, olha, isso pode ou isso não pode. Então, a gente evita naquela mulher a reposição que está tentando engravidar. Parece até que a testosterona tem um efeito positivo, sim, nos folículos ovarianos, mas a gente ainda não está autorizado a usar para essa finalidade. E o DHEA tem outros estudos que são usados em infertilidade. Então, em doses até um pouco mais altas do que aquelas doses que a gente está acostumado a ver dos 25 miligramas, às vezes elas usam até 75, para melhorar a população dos folículos do ovário dela. Que então, legal. Ajuda até ela engravidar, sim. Então, o ideal é que ela continue essa reposição hormonal e que no momento, agora eu consegui adequar tudo, tá tudo bonitinho. Aí ela parte para tentar engravidar. Perfeito. Para dar tudo certo. Então, pensem nisso, meninas. Olha, a gente tem 1 minutinho. Doutora, queria fechar te perguntando só o seguinte. Qual o principal cuidado que a gente tem que ter quando fala de modulação hormonal e tumores? O fato de serem bioidênticos... também não quer dizer que é para todo mundo. Exato. Acho que a primeira coisa é não exagerar. Tá? Essa questão de você falar assim, aos meus 35, 40 anos, eu quero voltar a ter níveis de 15, 20 anos, não é sempre o que a gente consegue e nem deve. Tá? Eu acho que a questão do exagero vai fazer mal, então, acima de tudo, ter juízo na sua suplementação, escuta o que o seu médico está falando, isso sem dúvida alguma para todos os tratamentos, né? Então, eu acho que é a questão mais importante de todas. E pacientes com tumores prévios, então, por exemplo, aquela mulher que já teve um câncer de mama, infelizmente a gente não está autorizado a usar, não pode. Nem bioidêntico. Nem bioidêntico, porque pode acabar piorando o surgimento de metástases. Então, nesse caso, a gente vai para um outro lado, que envolve suplementação, envolve estilo de vida, sono tranquilo, até em alguns casos a melatonina, que embora a gente saiba, né, que a gente não está autorizada, mas vai melhorar, no caso de câncer de mama, a gente está autorizada a usar sim. Olha, tá bom? Só posso agradecer, doutora Mariana Ala, que é ginecologista. Já te convido para você estar com a gente no nosso programa especial do Outubro Rosa. Um que a gente prazer. vai fazer um programa lindo. Depois a gente conversa até aí nos bastidores. Eu participei de um evento ontem beneficente que eu fiquei extremamente tocada. Que bacana. E nós vamos tocar, nós vamos ajudar quantas pessoas a gente conseguir Lindo. Puder, né? E Pode eu sei que você está sempre nesse barco. Adoro. Quem quiser saber mais, gente, você encontra todo o trabalho da doutora Mariana Ala. Tem um monte de coisa já no YouTube, de várias entrevistas que ela veio aqui no programa. É sempre um grande prazer aprender com você. Muito obrigada. É muito legal entender aí de novos estudos. Essa postura de alguém que estuda, que está trazendo coisas novas. Não vão ficar acreditando só naquilo que a gente ouvia, né? Que é aquele negócio de lá de trás. Vamos entender o que é o novo. Vamos usar essas informações com responsabilidade. Converse com o seu médico. Eu te agradeço muito.